cidade de Alagoas. Aqui nós estamos fazendo uma pesquisa de campo, representando a TV Tecnologia e falando sobre as belezas da cidade. Estou aqui com o nosso amigo Glaudstone, representante guia turístico da cidade de Penedo. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a nossa cidade. Bom, a cidade de Penedo ela foi descoberta por portugueses em 1535. Isso porque Penedo pertencia a Pernambuco, né? As capitanias hereditárias. Então, o Duarte Coelho Pereira morre e o seu filho assume, né? O herdeiro vem até essa área de Penedo e avista os rochedos que originam o nome Penedo. Penedo significa pedra. Então, a cultura religiosa da cidade dá-se aos portugueses. Por isso que temos igrejas católicas belíssimas na cidade de Penedo. No caso, nós estamos na igreja de Nossa Senhora da Corrente, que é um dos brincos da cidade de Penedo. Essa igreja, no passado, ela pertenceu a uma família muito rica, a família Lemos, a qual trouxe de outros países para cá peças como esse piso. Esse piso é um tapete com ladrilho inglês. Mas, se não bastasse, a família também trouxe de Portugal os azulejos que estão na parede, azulejos policromados portugueses. E aí, tudo que vocês estão vendo nos altares e no altar da igreja, tudo isso amarelo é o ouro em folha, ou seja, é a madeira folheada em ouro. Então a família era muito poderosa, era muito rica e tinha muita cultura para trazer de fora artes para dentro da nossa cidade de Penedo. Senhor Glaudstone, o senhor poderia me informar em que ano aconteceu essa fundação dessa igreja, por favor? Olha, a igreja é datada de 1765, o nome Nossa Senhora da Corrente é devido aos escravos que vinham para essa igreja, porque os Lemos eram abolicionistas e eles fizeram um esconderijo. Logo ali naquela portinha tem um esconderijo, o qual os escravos ficavam. Esse suposto esconderijo ficava aqui, onde no máximo 3 escravos eram escondidos. E aí, a depender do tempo o qual os soldados ficassem buscando esses escravos dentro da igreja e aí então desistissem, aí a família tirava os escravos de aí e falsificava uma carta de alforria e dava como liberdade a esses escravos. Essa é uma das histórias ou um dos motivos pelo qual o nome da igreja é Nossa Senhora da Corrente, os escravos acorrentados, guardados aqui nesse espaço. Como eu havia falado, a Igreja da Corrente é um dos brincos que nós temos na cidade de Penedo. Por quê? Motivo pelo qual o diretor do Museu do Louvre, Germain Bazin, vem ao Brasil estudar sobre o Barroco. E aqui em Alagoas ele descobre que só existe uma igreja com altar-mor barroco original. E no Brasil só mais uma, a outra igreja é a de São Francisco na Bahia. Ou seja, no Brasil só existem 2 igrejas com altar-mor barroco original. Isso visto pelo diretor do Museu do Louvre, Germain Bazin. Estamos aqui mais uma vez em frente à igreja conventual Santa Maria dos Anjos, com o nosso amigo Glaudstone. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa igreja aqui que estamos aqui à frente. Então, a igreja de Santa Maria dos Anjos, ela foi a primeira igreja católica da cidade. Ela é datada de 1660 e foram os franciscanos que vieram justamente na missão de também catequizar os índios, que foram os primeiros habitantes de Penedo. Então, esse crucifixo é o marco da vinda franciscana a Penedo para que fosse feita a primeira igreja da cidade e provar que eles queriam catequizar e ter os índios próximos deles. Na fachada da igreja nós temos, acima das 2 janelas, cabeças de índios com cocares. Essa foi tipo uma homenagem aos índios que foram os primeiros habitantes da cidade. Estamos aqui dentro da igreja de Santa Maria dos Anjos, aqui novamente com o nosso amigo. Ele vai explicar um pouquinho sobre essa igreja. Então, nós estamos na nave da igreja de Santa Maria dos Anjos, onde é encontrado em seu teto uma pintura de 1784, realizada por Libório Lázaro Leal Apes, e é uma tela ilusionista, ou seja, se você buscar os olhos dos anjinhos ou da imagem central e transitar aqui na nave da igreja, você vai perceber que os olhos vão acompanhar vocês. É como se fosse uma ilusão de ótica, ou seja, a pintura é uma pintura tridimensional. Ainda dentro da igreja de Santa Maria dos Anjos,
foi realizada uma restauração, a qual, nessa pintura que nós encontramos nas paredes, chamada de afresco, uma pintura feita quando a massa está úmida, está fresca, então eles realizavam essa pintura. Só que toda essa pintura aqui atrás ficou coberta por tinta branca durante séculos, e só agora foi descoberta que existia tais pinturas no afresco debaixo de tantas camadas de tinta branca. A surpresa maior encontrada aqui foi quando eles começaram a raspar a parede, descascar a parede, abaixo de uma pintura eles encontraram uma outra pintura mais antiga, que é essa aqui. A curiosidade que tem aqui nessa nossa igreja que nós estamos visitando, aqui é que a igreja possui 2 altares. E o nosso amigo Glaudson vai falar um pouco sobre isso também. Então, o primeiro altar é da igreja de Santa Maria dos Anjos, também um altar barroco, só que esse mais belo, né? Ele é mais rebuscado, ele tem uma proporção maior que as outras igrejas de Penedo, diferente desse altar da capela da Horteceira, que fica separado da nave da igreja, que é uma ordem a qual os membros que participam de reuniões, missas, casamentos e batizados, só eles podem frequentar essa capela. É porque eles têm um estudo maior da ordem franciscana, que é a ordem terceira. Dentro da igreja nós temos 2 brasões. O brasão da igreja, ele está representado pela mão de Cristo, que está na frente do braço do rei de Portugal. A manta está em ouro. E um pouco acima nós temos a coroa portuguesa. Diferente desse brasão aqui, da capela da Horteceira, que o braço de Cristo está na frente de um braço com a manta marrom, que é a manta de São Francisco de Assis, é o braço de São Francisco de Assis, que representa os pobres. Esse símbolo, na ordem franciscana, significa paz e bem. O brasão da ordem franciscana, ele é representado pelo braço de Cristo, à frente do braço de São Francisco de Assis. Para os franciscanos, uma forma de cumprimentar um ao outro é falando paz e bem. Então, esse braço de Cristo na frente do braço de São Francisco significa paz e bens aos franciscanos. Estamos aqui em frente à igreja São Gonçalo, criada na metade do século XVIII. Aqui novamente com o Glaudson, que quer falar um pouquinho mais sobre essa igreja. Então, essa igreja, a fachada dela é a única fachada em Penedo esculpida por escravos. Ou seja, quando os escravos esculpiam essa pedra, eles esculpiam cantando. Então o nome dessa arte é a pedra esculpida em cantarinha. Já aqui no interior da igreja, podemos ver aqui a ilustração da imagem, certo? Em que Glaudson vai falar um pouquinho mais sobre essa imagem. A Igreja Católica, ela, com medo de seus fiéis aprenderem a leitura, o conhecimento, ela faz com que em obras, em pinturas, em imagens, elas pudessem resumir uma história. São Miguel de Arcanjo, essa imagem foi enviada por Deus para ele expulsar o demônio da terra. Então é um resumo de uma história que está na Bíblia. Durante esse momento de descontração, nós estamos aqui em meio a essa pesquisa de campo da TV Tecnologia. Nós nos deparamos aqui com esse banco bastante confortável, em que nosso amigo Glaudson vai falar um pouquinho sobre esse banco, que é bastante interessante. Então, na década de 80, uma das enchentes do Rio São Francisco, a água chegou até meio metro dessa avenida, que está a igreja de São Gonçalo de Garcia. Então a água chegou a meio metro dentro da igreja. Essa água infiltrou-se nas paredes e fez com que o telhado dessa igreja enfraquecesse. A linha principal desse telhado, ele lascou a ponta. E aí o telhado veio todo abaixo. Essa linha, como nós estamos falando em tecnologia,
Vamos imaginar quantos anos essa árvore tinha e como foi feito esse trabalho pelos escravos sem a tecnologia que nós temos hoje. Estamos aqui de frente ao altar da igreja São Gonçalo e vamos falar um pouquinho sobre esse altar. Diferente dos outros altares no estilo barroco, dentro dessa igreja nós encontramos um altar-mor no estilo neoclássico, onde as colunas, ao invés de elas serem trabalhadas, retorcidas, elas são retas. Isso demonstra o equilíbrio do estilo, o equilíbrio da arquitetura, diferente do exagerado barroco, aqui é o simples neoclássico. Estamos aqui em frente à Igreja dos Pretos, mais conhecida como Igreja do Rosário. Nosso amigo Glaucio vai falar um pouco mais sobre isso. A Igreja do Rosário, que nós turisticamente chamamos de Igreja Rosário dos Pretos, ela foi construída para os negros. Por isso que ela só tem uma torre e meia, ela só tem uma porta central enorme, barroca, né? E poucas janelas. Por quê? Porque pagava-se taxas nas construções das igrejas. Como foi feita uma igreja para os negros, ela é bem simples a sua fachada. Falando aqui já dentro da igreja, o Claudio vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, a igreja hoje, ela funciona como um templo de adorações. Então, o Santíssimo, ele é exposto 24 horas. O altar-mor dessa igreja, ela tem a representação das imagens negras, que à direita é Santo Antônio de Catigiró e à esquerda Santa Efigênia. Duas imagens negras no altar-mor da igreja Rosário dos Pretos. Ainda dentro da igreja Rosário dos Pretos, nós encontramos essa máquina, que é um gerador inglês, movido a carbureto e acetilênio. Essa máquina foi trazida da Inglaterra porque essa foi a primeira igreja a ser iluminada, né, com uma energia realizada por essa combustão. Aqui nós vamos falar sobre a história de Dom Pedro II chegando a Penedo, Alagoas, conferindo o trajeto dele. Então, Dom Pedro II, quando ele vem a Alagoas, que na época não era Alagoas, pertencíamos a Pernambuco, ele faz o trajeto e em cima desse trajeto hoje nós criamos um roteiro que é conhecido também como Caminho do Imperador ou a Rota do Imperador, onde ele chega pelo mar, por Piaçabuçu, chega a Penedo e faz esse percurso chegando até Água Branca, Delmiro Gouveia. Estamos aqui em frente à casa onde Dom Pedro II pernoitou. Aqui, confiram. A casa hoje recebe o título de Museu do Paço Imperial, ou seja, a passagem do imperador, aonde ele pernoita na casa de Penedo, aonde essa casa pertence à família mais rica naquela época. Já encerrando aqui a nossa matéria, falando sobre a cidade de Penedo, aqui nós podemos ver na nossa margem direita o Rio São Francisco, em que Claudio Stone vai contar um pouco sobre a história deste rio. O Rio São Francisco, ele vem a enriquecer toda a história da cidade de Penedo, uma vez que a descoberta da cidade foi através do Rio São Francisco. Que belo nós estarmos presenciando esse pôr do sol. Esse reflexo do sol na água é o que nós chamamos de espelho d'água, que foi um filme global gravado aqui em Penedo, onde o ator foi Fábio Assunção. Encerrando nossos trabalhos aqui na cidade de Penedo, gostaria de fazer um agradecimento ao nosso amigo guia Claudio. Muito obrigado, Claudio. Te agradeço muito pela tua participação e tua boa vontade e ficamos aqui esperando mais um dia falar um pouco mais sobre essa bela cidade. Na verdade, eu que agradeço participar desse trabalho que é de muita valia para a cidade de Penedo, que acredito valer muito para pesquisas no futuro. Parabéns a esse seu
projetos. Ficamos aqui mais uma vez com a nossa transmissão da TV Tecnologia. Apresentar aqui a TV, TV Tecnológica. Bom dia, aqui quem fala é o repórter Luiz. Aqui quem fala é o repórter Luiz Fernandes. Eu falo aqui da cidade de Penedo, da cidade. Corta. Pronto? Estamos aqui na igreja conventual Santa Maria dos Anjos. E estou aqui Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Gladstone, em frente à igreja conventual Santa Maria dos Anjos. E vamos falar um pouquinho sobre a história dessa igreja aqui. Fala um pouquinho sobre ela para nós, Gladstone. A igreja de Santa Maria dos Anjos, ela é de 1660. É a primeira igreja de Penedo, igreja católica. Pare. Estamos aqui em frente à antiga casa onde o imperador... Nós vamos falar sobre a chegada do imperador Dom Pedro I chegando Para. Eu dei pausa.